Em cima dos trilhos. Você já reparou na força que tem uma locomotiva ferroviária? Uma delas sozinha é capaz de puxar inúmeros vagões carregados com muito peso. Aqui em minha cidade, passa muitas delas com mais ou menos 150 vagões carregados de minério de ferro para a Companhia Siderúrgica Nacional. Agora você já parou para refletir que elas são muito fortes, mas somente se estiverem em cima dos trilhos? Se elas saírem dos trilhos, não terão força alguma, nem mesmo sairão do lugar. Assim, são os princípios da palavra de Deus em nossas vidas. Eles são como trilhos e nós somos como as locomotivas. Se estivermos em cima deles, em cima dos trilhos, dos princípios, vamos ter uma força gigantesca e faremos tudo aquilo que nos foi mandado e obteremos sucesso e muito resultado. Agora, se estivermos fora dos trilhos, se estivermos fora dos princípios bíblicos, vamos morrer fazendo força e nem mesmo sairemos do lugar. E o pior, ainda levaremos muita gente para o abismo. A nossa devocional de hoje é uma reflexão sobre os princípios bíblicos que Jesus ensinou no Evangelho. E desde já quero lhes dizer que são todos na contramão do que temos aprendido neste mundo. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. A devocional de hoje terá o tema do seguinte: em cima dos trilhos. E o texto bíblico que vamos ler está em Lucas capítulo 6, os versículos 37 ao 38. Acompanhem comigo a leitura da palavra. Diz assim: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Irmãos e irmãs, se quisermos aprender sobre valores morais e espirituais, se quisermos aprender sobre princípios de vida aqui na nossa terra, aqui na nossa vida, que nos ajudarão a herdar a vida eterna, nós temos que nos atentar nos ensinos de Jesus no capítulo 6 do Evangelho de Lucas. Esse capítulo é muito semelhante aos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Primeiramente, o evangelista Lucas aqui mostra o Senhor Jesus ensinando aos fariseus sobre o amor aos seres humanos, que deve ser muito maior do que os costumes religiosos. Logo depois, Lucas mostra Jesus escolhendo os seus 12 apóstolos entre os seus discípulos. Lucas mostra ainda que Jesus deu um grande discurso de ensino sobre as bem-aventuranças a uma multidão que o seguia, a princípio buscando cura e libertação. E aqui neste discurso é que podemos tirar muitos princípios e valores cristãos para termos como trilhos por onde caminharemos e conduziremos os nossos comportamentos, os nossos pensamentos e as melhores premissas da nossa vida. Jesus falou sobre as riquezas, ele falou também sobre as injustiças, falou sobre ódio, sobre insultos, ensinou sobre as perseguições àqueles que amam a retidão e as coisas corretas. E Jesus ainda proferiu julgamentos a todos que andam de forma incorreta em relação ao reino de Deus e em relação ao amor ao seu próximo e ao amor ao Senhor. Jesus deu ordens totalmente contrárias ao que temos visto e aprendido neste mundo tão corrompido pelo pecado, pela ambição e pela ganância. Jesus ensinou que temos que amar nossos inimigos, temos que ajudar aqueles que não têm nada para nos devolver a ajuda, temos que orar e amar aqueles que nos odeiam e nos maltratam, temos que emprestar sem querer receber o dinheiro de volta, não podemos brigar com aqueles que nos causam prejuízos.
não podemos ficar julgando os outros, até porque todos somos pecadores e precisamos da graça e da misericórdia do Senhor, o nosso Deus. Temos que perdoar, temos que orar, abençoar e fazer tudo de coração limpo, pois nosso coração é que é a fonte do que fazemos e pensamos. Se ele for bom, tudo de bom virá em nossas palavras e em nossas atitudes e comportamentos. Agora, se nosso coração for mau, meu Deus, nossa vida será um poço de maldades. Talvez você possa pensar que a vida cristã, então, é uma vida impossível de ser vivida, uma vida que você não vai ter nada de bom para festejar ou se alegrar, vai viver triste, derrotado, sem nada e só pensando nos outros. Eu quero te dizer que Jesus sabia que nós iríamos pensar assim. Então, conforme o versículo que lemos, ele disse assim a todos que viverem nesses princípios: a vocês será dada uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Essa é a promessa de Deus para aqueles que andam em seus princípios. Jesus estava dizendo isso a pessoas que entendiam o que era essa boa medida. Era uma medida de uma colheita abundante, somente com o melhor do trigo e da cevada, pois essa medida seria sacudida e calcada, ou seja, ela seria refinada e iria pegar somente o melhor dos grãos para aquela pessoa. E além de tudo, ela haveria de ser transbordante. Então, ninguém perde quando investe nos princípios do reino de Deus. Ninguém perde por obedecer aos mandamentos de Jesus. Tudo o que fizermos em obediência à sua palavra vira semente no mundo espiritual e é o nosso próprio Deus, o próprio Pai, quem é o agricultor, e ele nos dará uma rica colheita para a glória do seu santo nome. Então, ande em cima dos trilhos dos princípios do reino de Deus. Você será muito mais forte, muito mais veloz e levará muitos junto com você para um verdadeiro sucesso. E sucesso tanto diante das pessoas, como principalmente diante da presença do próprio Deus. Amém? Essa é a promessa para nós que andamos nos princípios de Deus. Vamos orar e logo depois nós vamos colocar diante do Senhor as nossas petições e orações. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa palavra, Pai. Uma palavra que vai, ó Deus, de encontro a tudo aquilo que temos visto e ouvido, Deus, de forma contrária aqui, Deus, aos teus princípios do reino de Deus, meu Pai. Nós queremos aprender o que o Senhor tem para nos ensinar, Pai. Queremos aprender aquilo que vem do teu coração. Queremos um coração ajustado diante da sua presença, meu Pai. Esse mundo tem nos ensinado tudo ao contrário, as injustiças, meu Deus, a ganância, a ambição, a corrupção, o ódio, a mágoa. Não, Pai, mas o reino de Deus ensina tudo ao contrário. E quando nós aprendemos isso pela conversão do Espírito Santo em nosso coração, quando permitimos o teu Espírito abrir os nossos olhos e os nossos corações, meu Pai, nós vamos ver e contemplar o reino de Deus e vamos receber do Senhor uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante diante do Senhor. Essa será a nossa recompensa. Nos ajude, Pai, a termos forças, a termos graça, a termos sucesso, mas de acordo com a sua vontade, nos princípios do Senhor. Como eu dei o exemplo aqui de uma ilustração, que sejamos como uma locomotiva, ó Deus, com força, meu Deus, com velocidade, mas andando em cima dos trilhos, que são os princípios do reino de Deus. Assim nós queremos fazer, meu Pai. Nos ajude a andarmos em cima desses trilhos, nos ajude a andarmos em cima dos princípios da palavra do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. E Pai, nós vamos orar agora, agradecendo e louvando ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito e tem nos abençoado. Pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Verdade, Pai. Ainda que façamos o possível para andar
nos princípios da palavra, muitas vezes erramos, muitas vezes falhamos, mas continuamos olhando para o Senhor. Pedimos-te perdão, nos desculpe, Pai, nos perdoe e nos ajude a olhar para frente e não cometer os mesmos erros, para não sairmos dos trilhos da vontade do Senhor. Em nome de Jesus, oramos agora uns pelos outros e pedimos ao Senhor paz, bênção, alegria, força, oh Deus, que toda tristeza seja removida do coração do teu filho e da tua filha. A alegria do Senhor volte a essa família, traga cura, traga restauração, traga poder de Deus a esses que ainda não te conhecem, àqueles que precisam aceitar o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, que eles te recebam com muita alegria, meu Pai. Oramos pelos nossos irmãos que estão enfermos, por aqueles que estão aflitos e desesperados, pessoas que estão doentes na alma, com problemas emocionais, doentes fisicamente e principalmente, Pai, aqueles que estão, ó Deus, doentes no espírito. Sim, meu Pai, sofrendo terrores noturnos, meu Pai. Ó Senhor, ouvindo vozes, vendo vultos, tendo enxaquecas terríveis que nada cura, enfermidades que não são diagnosticadas, que o Senhor possa repreender toda seta maligna, toda obra do inferno contra a vida do meu irmão e da minha irmã. Que a graça do Senhor seja sobre essa família e essa casa volte a ter paz, volte a ter as bênçãos ricas e abundantes do Senhor. Em nome de Jesus, abençoe o nosso dia, ilumina nossos passos, a nossa mente, o nosso coração. Queremos ser árvores boas, Pai, que possam dar bons frutos para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos, certos que a sua presença será conosco durante esse dia, em o nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Deus seja louvado. Que bênção essa palavra. Compartilha ela com seus familiares, seus amigos e seus irmãos, tá bom? Curta e se inscreva aí nos nossos canais, aperte o sininho para você ser lembrado das devocionais. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui com mais um capítulo da Palavra do Senhor. Um grande abraço do pastor Clodoaldo. Até amanhã, se Deus assim permitir. Tenham todos vocês um lindo e abençoado dia. E eu quero lhes desejar a paz do Senhor Jesus.